Sim. Meus senhores, já há 6 minutos que são 11 horas, portanto, eu pedia se calhar que tomassem os vossos lugares para darmos início à sessão, porque temos que ir habituando que os horários são para cumprir. Não é muito nosso, mas... Estamos todos? Eu prometo que não vou cantar. Excelentíssimos senhores oradores convidados, caro colega co-organizador desta sessão e presidente do COTRE, Gonçalo Tristão, caro colegas agricultores, amigos, minhas senhoras e meus senhores. Bem-vindos a este nosso encontro, finalmente numa sessão em formato presencial que tantas saudades tínhamos. Agradecemos a vossa presença nesta sessão promovida em conjunto pela FENARREG e pelo COTRE, respondendo ao desafio lançado pelos organizadores da Agro Global, a quem agradecemos a oportunidade e a quem endereçamos uma saudação especial. Hoje trazemos a debate o tema regadio no caminho dos sistemas de energia e água. Em enquadramento do tema, muitas vezes é esquecido o desafio fundamental e básico que a agricultura tem que responder: alimentar o mundo. Pela previsão da FAO, até 2050 será necessário produzir mais 55% de alimentos, resultado do crescimento esperado da população mundial. Mas, como sabemos, os recursos são limitados. O desafio é, portanto, produzir mais e melhores alimentos, mantendo a área agrícola disponível, com a maior eficiência na utilização dos recursos, a água, a energia e fatores de produção, tendo sempre presente a preocupação da sustentabilidade económica e ambiental da atividade. A terra arável não pode aumentar significativamente. Por isso, a atividade agrícola tem de se intensificar para conseguir responder às metas. Irrigar tem um efeito multiplicador da produção. E porquê um efeito de multiplicação? Porque um hectare de regadio produz 6 a 7 vezes o que produz um hectare de sequeiro. Simultaneamente, o regadio, ao utilizar menos área, permite libertar áreas que idealmente poderão ser utilizadas com fins extensivos e para a conservação da natureza. É inevitável em Portugal a necessidade de regar devido ao nosso clima apelidado de temperado mediterrâneo, que de temperado tem muito pouco, com registros extremos significativos, diários e sazonais. Talvez daí alguma capacidade de encararmos estes fenómenos meteorológicos com uma maior tolerância que alguns dos nossos colegas da Europa. É por isso incontornável a nossa necessidade de reservar volumes de água no inverno, quando esta abunda, para utilizar no verão, quando ela escasseia, mas que é a época em que existem condições de temperatura e de insolação favoráveis para o desenvolvimento das plantas. E temos ainda a agravante das alterações climáticas, em que os cientistas nos indicam que Portugal está na faixa vermelha dos efeitos dessas alterações do clima e nas quais a água é um dos pontos fulcrais. Há, portanto, ainda muito trabalho para fazer na gestão e no aproveitamento da água, principalmente considerando um país como o nosso, em que apenas temos capacidade para reter
20% das ocorrências médias anuais. Refiro agora alguns números do regadio. Em termos de área, há 20 anos tínhamos 800 mil hectares de área equipada para regadio e entre 2009 e 2016 esta área caiu para 540 mil hectares. Em 20 anos perdemos 60% das produções agrícolas e 30% da área equipada para regadio, com uma redução de 244 mil hectares, ou seja, o dobro da área, entretanto, equipada por Alqueva. Recentemente, essa área aumentou muito devido à entrada em exposição das áreas do Alqueva e hoje Portugal tem 620 mil hectares da área de regadio, que corresponde a 16% da superfície agrícola utilizável e que ocupa apenas 5% do território nacional. Mas estes 5% do território nacional são responsáveis por 60% da produção agroalimentar nacional. Também ao nível da eficiência e na resposta aos desafios climáticos, temos feito o nosso caminho. Em apenas 14 anos, entre 2002 e 2016, a agricultura reduziu 48% o volume de água utilizada. Nenhum outro setor utilizador de água conseguiu esta evolução. No recente recenseamento agrícola, os dados indicam que 82% da área regada está equipada com sistemas de regas eficiente, dos quais 54% são rega localizada, estamos a falar da gota a gota ou rega subterrânea, e 28% rega por expressão. Hoje em dia, apenas 18% da área regada por gravidade, sistema menos eficiente, mas do qual, e nestes 18%, 5% correspondem à cultura do arroz, em que este método de rega é uma técnica cultural, portanto não pode ser alterado. Também 30% da área regada recorre a tecnologias de informação e apoio à rega, como sondas ou imagens de satélites ou aconselhamento de rega. Nos últimos anos, Portugal transformou-se num país a par dos principais líderes do setor, como Israel ou a Espanha, em que se utiliza a água de rega da forma mais eficiente. Hoje em dia, o volume médio anual de água utilizado para rega é de 3 a 4 mil metros cúbicos por hectare. Nos anos 60, os sistemas de rega por gravidade dominavam e o consumo médio era de 15 mil metros cúbicos por hectare. A evolução da tecnologia de rega reduziu para menos de um terço o consumo unitário de água por hectare. O esforço levado a cabo por regadio nacional é um facto e é esse o nosso caminho. Esta evolução positiva traduz um forte empenho no investimento e na modernização da agricultura, com evidente poupança de água e com consequências ao nível da melhoria da qualidade das massas de água, da manutenção da biodiversidade e no crescimento da produtividade agrícola. Mas este caminho de eficiência hídrica, em contrapartida, aumentou 9 vezes o consumo de energia por hectare e atualmente a energia já representa 2/3 dos custos totais da rega. E os contratos de energia penalizam um setor com uma atividade sazonal tão vincada. Necessitamos de contratos sazonais de eletricidade para a agricultura, tal como já existiram no passado e que estão a ser implementados agora aqui na vizinha Espanha. É fundamental que os agricultores portugueses beneficiem das mesmas condições que os seus pares dos outros Estados-membros da União para garantir a necessária competitividade no mercado agrícola global. Com os custos de energia elétrica cada vez mais caros, as energias renováveis são uma solução. A tecnologia está disponível, é acessível e existe capacidade para instalar painéis fotovoltaicos ou até hidrogeradores. Recentemente tivemos apoio do PDR 2020 para a instalação de equipamento de produção de energia solar nas explorações agrícolas. No entanto, o regadio coletivo, que representa quase metade da área de regadio nacional, ainda não foi abrangido e suporta custos elevadíssimos com energia, que chegam a ter um peso de 75% no custo do serviço de fornecimento de água. É também importante a implementação das comunidades de energia renovável para gerir os excedentes, atingir melhores condições de venda e aliviar a sazonalidade da atividade, reduzindo custos e emissões. Estamos a preparar uma proposta para avançar com um projeto piloto e adequar esse instrumento para responder às necessidades do setor. A desejável transição para uma agricultura sustentável e neutra em carbono implica uma estratégia integrada e inovadora. Como é que o regadio pode fazer esse caminho? Já conhecem a proposta da FENARREG, que Portugal define uma estratégia nacional para o regadio. Finalmente, não podemos deixar de assinalar o excelente comportamento do setor agroalimentar nas recentes crises, na financeira e na atual pandémica, em que foi um dos poucos setores que contribuiu positivamente para a economia, para as exportações e para a coesão social nacional. Por fim, é também importante perceber de que forma os fundos como a PAC,
o Plano de Recuperação e Resiliência e o Programa Nacional de Investimentos 2030 poderão contribuir para resolver estas questões. Estes são alguns dos tópicos que lançamos no debate de hoje, em que contamos com um painel ímpar, recheado de personalidades especialistas nesta matéria. O engenheiro Mira Amaral, que dispensa apresentações, ex-ministro da Indústria e Energia e professor do Instituto Superior Técnico, irá apresentar-nos uma visão alargada sobre o tema da sessão, o regadio no caminho dos sistemas de energia e água. E na mesa redonda que se seguirá, apesar de não estar aqui nenhuma mesa, moderada pelo meu colega e presidente do COT, Dr. Gonçalo Tristão, acompanhado por dois ilustres comentadores, o também nosso colega Eduardo Oliveira e Sousa, cofundador da FENARREG e presidente da CAP, e o engenheiro Carlos Mineiros Aires, ex-presidente do INAG e atual bastonário da Ordem dos Engenheiros, que se juntam para debater e aprofundar o tema. A finalizar a sessão, em representação do Sr. Secretário de Estado da Agricultura, contaremos com o Dr. Rogério Ferreira, Diretor-Geral da Agricultura, a quem aproveito para apresentar publicamente os votos de sucesso nestas novas funções, que nos concederá a honra de, na sua primeira sessão pública, presidir ao encerramento dos trabalhos. Termino agradecendo mais uma vez a vossa presença e desejando a todos uma boa sessão, uma boa AgroGlobal. Muito obrigado. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, uma saudação a todos os presentes e a todas as pessoas que estão a assistir a esta conferência online. Mais daqui a pouco vamos tentar dizer que são 600 ou 700 pessoas a assistir. Uma saudação também aos nossos convidados que rapidamente acederam ao nosso convite, nem perguntaram, responderam imediatamente que sim aos nossos meios. E em terceiro lugar, uma saudação especial também aos organizadores desta AgroGlobal. Como o engenheiro Zé Núncio acabou de dizer, tínhamos todos saudades, e como há pouco ouvi na feira, até tínhamos saudades das moscas da AgroGlobal. De facto, já faltava virmos novamente convivermos e percebermos, enfim, o desenvolvimento da agricultura, enfim, que é bem patente aqui nos stands da AgroGlobal. Bom, um dos trabalhos dos moderadores é apresentar os oradores, e esse trabalho foi-me facilitado, no sentido de que, como o engenheiro Zé Núncio acabou de dizer, as pessoas que vamos aqui ouvir hoje são por demais desconhecidas. Eu vou começar pelo engenheiro Mira Amaral, que é o nosso keynote speaker, como já foi dito, ex-ministro da Indústria e Energia, ex-ministro do Trabalho e da Segurança Social, é professor, de facto, no Instituto Superior Técnico, enfim, é uma presença habitual nos meios de comunicação social, escreve e fala, sobretudo, sobre estes temas de energia e outros. Hoje queríamos muito ouvi-lo sobre estes temas de energia e, portanto, o engenheiro Luís Mira Amaral, mais uma vez agradecendo a sua presença, passo-lhe já a palavra. Então, bom dia a todos. Começo por agradecer ao Dr. Gonçalo Moraes Tristão, presidente do COT, a gentileza do convite para aqui estar convosco hoje. Cumprimento o engenheiro Zé Núncio, presidente da FENARREG, o engenheiro Eduardo Oliveira Sousa, presidente da CAP, e também o meu colega e amigo, bastonário da Ordem dos Engenheiros, Carlos Mineiro Aires. Começaria por vos dizer que eu aceitei o convite com todo gosto, mas eu não sou um especialista em agricultura e água. Tenho mais competências no domínio da indústria e da energia. Fiz hidráulica nos meus tempos do técnico. Tenho a mesma formação em hidráulica que tem os engenheiros civis, tive exatamente o mesmo tipo de cadeiras. Tenho uma ideia sobre a gestão da água em Portugal, mas não sou um especialista da agricultura e do temas do regadio. Portanto, fui estudar, documentar e vou dar as minhas opiniões, que certamente poderão ser confrontadas por quem sabe efetivamente bastante da matéria. Eu vou elencar os seguintes tópicos: alterações climáticas, a agricultura no contexto de uma economia moderna, a questão da gestão da água em Portugal, a questão da agricultura, regadio, a importância da água e da energia elétrica para a água, para a gestão da água, como aqui já foi salientado, o nosso sistema elétrico nacional, que eu acho que é um filme de terror neste momento e vou explicar porquê, por culpas políticas de todo um passado em Portugal, a questão do aproveitamento das energias renováveis para o regadio, designadamente o solar fotovoltaico, que é uma grande oportunidade, e depois a questão das comunidades energéticas, que é uma resposta que eu acho que deve ser
feita pelos agricultores e também uma referência à questão do plano de recuperação e resiliência do novo quadro financeiro plurianual. Vou tentar elencar estes temas. Primeiro, sobre as alterações climáticas, gostava de vos dizer um bocadinho contra a corrente da comunicação social, que eu não alinho no alarmismo climático por aí há. Sempre houve alterações climáticas, uma de caráter antropogénicos e outras devido a fatores naturais planetários, endógenos e exógenos, devido à interação da Terra com o sistema solar. Essas alterações climáticas sempre houve ciclos de aquecimento e arrefecimento no globo, portanto isto não é novo. Há hoje em dia um alarmismo climático, com um blackout total na comunicação social, que não alinha com esse alarmismo climático, que eu não subscrevo. É evidente que ele tem várias motivações, uma de caráter ideológico. Se fossem ver, e eu vi como Presidente do Conselho de Energia da CIP, tive que fazer esse trabalho, analisar as propostas de lei, da Lei do Clima, feitas à Assembleia da República, vê-se claramente os partidos de esquerda, esta é uma oportunidade para acabarem com a economia de mercado. Porque, no fundo, eles dizem que a economia de mercado não resolve o problema, tem que ser o Estado, o sistema de planeamento central, a resolver o problema das alterações climáticas. Ora, a gente viu o que é que aconteceu nos países do Bloco Soviético, que foi um autêntico desastre ambiental e ecológico, foi a passagem desses países para a economia de mercado que permitiu nesses países resolver os problemas. Portanto, não compro isso. Depois há uma espécie de religião climática hoje em dia. Há aqui, de facto, um evangelismo climático que eu também não compro, com exageros nesta matéria. E depois há aqueles que, obviamente, como acontece sempre na vida, o homem não é perfeito, mesmo assim, que aproveitam isto para grandes oportunidades de negócio, como aconteceu, aliás, em Portugal com o lobby eólico, que ganhou muito dinheiro à custa do alarmismo climático e fazendo excessos na instalação de capacidades eólicas no nosso país. Tudo isto são coisas que coabitam e, de facto, a ideologia está presente nisto e há, de facto, até a expressão o Great Reset, aproveitando as alterações climáticas para tentarem, de facto, mudar o nosso sistema de economia de mercado. Chamamos a atenção, aliás, do ministro italiano da Transição Ecológica, um físico distinto, que dizia há poucos dias que o mundo está neste momento cheio de radicais do ambiente chiques, que têm uma ideologia extrema nesta matéria. Portanto, era o próprio ministro da Transição Ecológica dizia. E ao longo da história do mundo, e na Idade Média viu-se muito isso, a realidade estava repleta de ameaças para o mundo, que o mundo ia acabar, grande alarmismo, e afinal não acabou, e também não vai acabar desta vez. Eu sou muito otimista nesta matéria, acho que o mundo evoluiu muito, vai ter que evoluir, continuar a evoluir, mas não subscrevo o alarmismo climático. E o último relatório da ONU, o sumário pós-político, o Summary for Policymakers, é manipulado claramente. Aquilo não é um relatório científico, é um relatório feito de acordo com orientações políticas. As conclusões são essas que saíram. Porque se forem ver o relatório em si, o relatório faz, como é habitual, faz cenários extremos e dá probabilidades a cada um dos cenários. E é dos cenários extremos, que não se sabe se vão verificar, que alguns chegaram para dizer que aqui der lei, que isto vai se agravar substancialmente. E, portanto, eu acho que nesta matéria nós, sozinhos, não vamos conseguir resolver o problema. Nós temos que ter consciência que somos uma pequena economia que emite 0,15% do CO2 mundial e, portanto, os grandes blocos mundiais, como a China, os Estados Unidos e a Índia, e até a União Europeia no seu conjunto, e o Japão, não trabalham nesta matéria, não é Portugal à sua escala que pode fazê-lo. Portanto, o que nós temos que fazer aqui é seguir as orientações europeias, estar em linha com as orientações europeias e fazer aquilo que é do nosso interesse para mitigar as alterações climáticas. Não é como o Governo faz, em alguns casos, ultrapassar as metas europeias e querer estar acima das metas europeias quando caminhamos em termos de PIB per capita em paridade de poder de compra para ser um dos mais pobres da Europa. Porque isto não é realista do ponto de vista económico, as coisas têm que ir a par. E agora deixamos a atenção de uma coisa que pouca gente conhece, o atual programa europeu chamado Green Deal e o Acordo de Paris são baseados num relatório encomendado pelo governo inglês, que é o relatório Stern, que apontava que nós não devíamos deixar a temperatura do globo aumentar mais que 1,5 graus, e foi isto que passou e é isto que está estabelecido como verdade oficial dos dias de hoje. O homem mais competente em termos de economia ambiental, Prémio Nobel Nordhaus, fez uma série de relatórios com críticas ao relatório Stern, que diz claramente que a temperatura poderia ser subida até 3,5 graus,
até porque o aumento de temperatura é menos grave para as populações com o arrefecimento, as populações convivem mais com algum aumento de temperatura com o arrefecimento, e ele chamava a atenção de uma coisa, é que esta ânsia de querer atingir o objetivo da temperatura não ultrapassar 1,5 graus implica preços de CO2 que vão ser incomportáveis para as economias. Aliás, já estamos a ver o filme começado de energia elétrica, dos combustíveis, ainda agora a posição vai na praça em termos de preços de CO2. E, portanto, o que ele defende é poder deixar aumentar a temperatura até 3,5 graus e que isto originava que não tivesse esta escalada tão agressiva de preços de CO2. E com isto, as economias podiam crescer, sobretudo as economias menos desenvolvidas, porque diz ele bem, ele é prémio Nobel da Economia, e é um economista keynesiano, nem sequer é das alas mais direitas do espectro da economia, dizer que é preciso também deixar crescer as economias para que depois venham investimentos no domínio do clima e da proteção ambiental. E, portanto, é uma visão realista que ele tem nesta matéria que contraria aquela que foi a versão oficial do relatório externo. Mas, obviamente, nada disto passou da comunicação social, as opiniões e o contra-relatório de Nordhaus, nada disto passou, foi um autêntico blackout e, portanto, nós estamos cingidos apenas a uma verdade oficial. E depois chamava-vos a atenção que já toda a gente começou a perceber que não é realista, de facto, as metas de apenas 1,5 graus de subida da temperatura. E isto significa o quê? Como, aliás, o Economist já veio chamar a atenção, o problema não é só o CO2, é o metano. E se começarem também a querer controlar o metano, obviamente que isto vai também entrar para a agricultura porque, obviamente, pelos animais que emitem metano e até no gás natural, que é o emissor de metano. E, portanto, eu diria, se vamos para uma segunda geração de políticas climáticas, quando chegar à conclusão que o CO2 só não consegue resolver o problema, não conseguem controlar o CO2 para resolver o problema, podem chegar ao metano e aí a agricultura pode começar a ser atingida. Aliás, há pouco tempo, eu convidei na SEDES o ex-ministro do Ambiente e meu colega de governo, Carlos Borrego, para fazer uma conferência sobre estas matérias. Ele dizia claramente que nós até agora ainda não entramos claramente na agricultura nas questões das políticas climáticas. E, portanto, a agricultura é um setor que se calhar ainda se vai entrar de forma mais agressiva se esta deriva climática ou ambiental de Bruxelas, em linha com o que está a acontecer também nos Estados Unidos, continuar a insistir nesta tecla. Em todo caso, chamamos a atenção aqui que nós, com a emissão que temos de CO2, 0,15% de CO2 mundial, devemos fazer aquilo que é realista para a economia portuguesa e, obviamente, alinhar com as metas europeias, mas sem exageros. E uma coisa que já foi dita, que eu subscrevo, é que, de facto, a passagem do sequeiro para o regadio tem um aspecto não despiciente nesta matéria, porque faz libertação de áreas que, idealmente, podem ser usadas para a conservação da natureza, aumento da biodiversidade e serviços de ecossistema. Portanto, esta clara passagem do sequeiro para o regadio, a meu ver, é um exemplo claro em que o país, sintonizado com as alterações climáticas, deve fazer coisas de acordo com os seus interesses. E depois é preciso perceber que também na agricultura os agricultores vão ser confrontados com aquilo que se vai passar nos outros setores, que é a mudança dos combustíveis fósseis, geralmente do gasóleo para motores elétricos, a questão dos fertilizantes químicos, dos fitofármacos, a questão da energia elétrica, que já lá vou abordar a seguir, a questão das embalagens e toda a economia circular, que é um tema, obviamente, de grande interesse para Portugal, porque aumenta a eficiência do processo produtivo. Tudo isto deve ser utilizado em Portugal, em sintonia com as alterações climáticas, mas, como eu disse, fazendo coisas que estão de acordo com o nosso interesse. Quanto à agricultura, no contexto moderno da economia, devo dizer que sou de uma geração do técnico, formei-me em 1969, já há muitos anos, já tenho 65 anos de idade, em que nós, os engenheiros do IST, achávamos que a tecnologia só se aplicava na indústria. A agricultura e os serviços eram setores que eram importantes na economia, mas que não tinham importância tecnológica. Devo dizer que depois a minha evolução para a economia e depois a minha passagem pela política mostrou-me que isto estava completamente errado e o que eu defendo hoje em dia é que as modernas ferramentas de competitividade, como são as tecnologias de informação, por exemplo, têm que se aplicar à agricultura, à indústria e aos serviços. E, portanto, há aqui uma convergência tecnológica de todos os setores de atividade e não mais se pode dizer
que é só a indústria que aplica as tecnologias. E também tudo o que se passa em investigação e desenvolvimento tecnológico, que é a fase de criar conhecimento, e depois a parte de inovação empresarial, que é aplicar esse conhecimento para criar valor e ganhar dinheiro, obviamente que na agricultura e agroindústria hoje em dia são extremamente importantes. E, portanto, hoje em dia, e temos a ver isto em Portugal, com o desenvolvimento da agricultura, sobretudo da agroindústria, o que tem acontecido. Eu, há 3 anos, a pedido da Associação Empresarial da Região de Santarém, estive a fazer uma série de conferências do Distrito para as empresas do Distrito de Santarém sobre o modelo da indústria 4.0. E a surpresa que eu tive é que no domínio da gestão de dados, que é uma das áreas mais importantes da indústria 4.0, o setor que estava mais avançado era o setor agroindustrial. Fiquei surpreendido, mas depois rapidamente percebi porquê. Porque a agroindústria trabalha com input agrícola, tem uma grande variabilidade, que não é mesmo trabalhar com aços ou metais. E, portanto, era óbvio que o setor agroindustrial tem uma grande importância a gestão dos dados. E, portanto, vi claramente que o setor agroindustrial estava altamente avançado nesta matéria. Portanto, isto é um exemplo claro da importância da tecnologia no setor primário da economia. Mas temos, de facto, um dos maiores déficits alimentares da Europa nesta matéria. Apesar dos progressos feitos, as nossas exportações ainda são inferiores às importações. Quanto à gestão da água em Portugal, bom, eu acho que nós estamos longe de saber gerir a água em Portugal. Eu lembro do caso de Foscoa. Eu, quando estava como membro do governo e bati-me pela permanência da barragem de Foscoa em perfeita harmonia com a proteção das gravuras e a construção do museu, fizemos um plano integrado nessa matéria, eu não me bati pela defesa de Foscoa como Ministro da Energia, porque na altura nem havia problemas de energia, e se houvesse, qualquer central térmica resolvia o problema. Eu bati-me por Foscoa em nome da gestão dos recursos hídricos, porque aquilo que sabia de hidráulica, eu tinha perfeita consciência que a água vem de Espanha, ela é armazenada, tem uma capacidade de armazenagem de albufeiras que nós não temos, e depois é descarregada em Portugal e acaba por correr para o mar sem ser armazenada. E, portanto, a minha defesa da barragem de Foscoa era em termos de recursos hídricos, não era em termos de energia. E, infelizmente, acho que foi uma grande demagogia aquilo que foi feito e perdemos uma das grandes barragens portuguesas de gestão de regulação hídrica. E, portanto, isso não foi feito e nós estamos muito longe nesta matéria. E quando li o texto da FENAREG, concordo inteiramente com a questão da armazenagem de água que estamos longe de saber fazer em Portugal. Por outro lado, também devo dizer, e não tenho nada contra as pessoas, mas tenho maiores dúvidas que a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, tenha a sensibilidade para gerir recursos hídricos. E tenha-se acabado com organismos especializados em termos da gestão da água e dos recursos hídricos, e tudo isto tinha passado para o ambiente, aquela moda que o ambiente tudo sabe, tudo resolve, e, portanto, não tem, duvido muito que tenham foco nesta matéria. Lembro que fiz parte do Governo e do Conselho de Ministros que decidiu, de facto, em boa hora, a construção da barragem do Alqueva. Na altura, a única observação que eu fiz em Conselho de Ministros sobre a barragem do Alqueva, e é isto que o professor Cavaco Silva, no seu livro recente, não escreve, não diz, foi chamar a atenção como é que é calculada o investimento da parte hidroelétrica. Como é que numa barragem de fins múltiplos é calculado quanto é que a parte hidroelétrica paga. Eu tinha estado como engenheiro de redes na EDP, sabia fazer o planeamento destas coisas, sabia fazer as contas e expliquei. Quando nós temos um empreendimento de fins múltiplos, a parte hidroelétrica tem que pagar do custo de investimento aquilo que vai sacar no futuro de proveitos da geração de energia elétrica. É tão simples quanto isto. Faz a expansão otimizada do sistema eletroprodutor, vê-se qual é a mais-valia da energia produzida e vai ter que pagar o investimento igual a esse custo. E, portanto, isso significa, em análise económica, é ter um benefício igual ao custo. Fica na indiferença. Só que isto é em termos teóricos. Depois, na prática, o que acontece? Como todas as empresas, e a EDIA e a EDP não são exceção, todas estas empresas têm níveis de endividamento fixados. E, portanto, irem fazer um projeto de investimentos em que o benefício é igual ao custo, é prejudicial em relação a outros em que o benefício possa ser superior aos custos. E, portanto, esta análise económica tem que ser complementada com a restrição financeira, que diz que, então, as empresas não podem, são prejudicadas se não tiverem uma compensação nesta matéria. E, em nome disto, eu consegui obter do meu colega Ministro do Planeamento, com este argumento, mais dinheiro para a parte hidroelétrica, que era aquilo que competia defender em Conselho de Ministros, justamente nesta perspectiva que cálculo da valia hidroelétrica do empreendimento. Em boa hora, a Alqueva foi feita. Os dados que obtive com a colaboração do Presidente da EDIA
é que nós temos neste momento 500 mil hectares de regadio, 50% públicos, dos quais cerca de 50% já são Alqueva e 50% privados. E aí, como aqui já foi dito, de facto o regadio, as produções são muito maiores e, de facto, no clima mediterrâneo a temperatura aumenta, a radiação solar aumenta, a pluviosidade diminui e, portanto, as plantas têm menos água. Logo, não nos chafamos com o sequeiro, temos que ir para o regadio claramente. E, portanto, é uma evolução que o país tem que continuar a fazer, só como já foi aqui sublinhado, no regadio, a gestão da água tem um crescente custo da energia elétrica. E, portanto, esta questão da energia é crucial na perspectiva do regadio. Aquilo que a Alqueva fez, acho que é uma solução extremamente inteligente, que é, no fundo, começar a instalar painéis fotovoltaicos. Chama a atenção que os agricultores têm, no fundo, o DNA do sol, porque sempre utilizaram o sol como energia. Agora, os agricultores têm de se lembrar que tem outra forma de utilizar o sol, que é através de painéis fotovoltaicos para produzir energia elétrica. E, portanto, isto é uma solução extremamente interessante, aliciante, a instalação de painéis fotovoltaicos. E depois, como existe a Albufeira, obviamente que esses painéis fotovoltaicos podem ser instalados sobre a água. A instalação de painéis fotovoltaicos sobre a água aumenta a eficiência dos painéis, porque o arrefecimento é maior e, portanto, a sua produção é maior. Isto é extremamente interessante. Isto também, do ponto de vista da água, todo o lençol de água, seja coberto de painéis fotovoltaicos, tem menos evaporação. E, portanto, também do ponto de vista da gestão da água, esta é uma solução extremamente interessante que a Alqueva começou a fazer e que eu julgo que é uma solução de futuro, de replicação em vários sítios, em que, no fundo, nós podemos ter uma albufeira ou um recurso hídrico e ser gerido em conjunto com energia solar fotovoltaica, com esta perspectiva extremamente interessante. É evidente, já lá vou a seguir, há aqui um problema do sistema elétrico nacional que eu já irei explicar, que dificulta esta questão. Mas, entrando propriamente na energia, obviamente que também na agricultura nós vamos mudar dos motores de combustão interna para os motores elétricos. Aliás, devo dizer que os motores elétricos são muito mais eficientes que os motores de combustão interna. Talvez as pessoas não saibam, mas a primeira corrida de automóveis que houve no mundo foi nos Estados Unidos, foi entre carros elétricos. Só porque é que na altura o carro elétrico não vingou? Pela facilidade logística dos combustíveis líquidos. E por isso é que o carro elétrico na altura não vingou. Porque a primeira corrida de carros elétricos foi carros elétricos dos Estados Unidos. O primeiro híbrido que foi feito pela Porsche, já um híbrido entre motor de combustão interna e motor elétrico, e, portanto, esta solução vai ter que também ser aplicada nos tratores na agricultura, a passar depois os motores elétricos, e aqui, de facto, o motor elétrico não tem o problema que tem num carro para andar por todo o país, para a questão da autonomia. Aqui, na agricultura, é a lógica também que se aplica na cidade ou no sistema urbano e regional, em que, de facto, não temos os problemas de autonomia que temos quando queremos utilizar o carro à escala de um país. E, portanto, é uma solução francamente promissora. Também acho que o biogás, a partir dos resíduos agropecuários, também é extremamente interessante. Depois, a questão da energia elétrica é crucial. Isto tem a ver com o preço da água. Todos sabemos que, de facto, se o preço da água não for competitivo, obviamente que inviabiliza depois a competitividade da exploração agrícola. Portanto, há aqui um equilíbrio a fazer entre os preços de energia elétrica e os preços da água. A FENAREC chama a atenção, e bem, da questão da fraca capacidade de armazenamento que nós temos da nossa água, que é totalmente contrário ao que se passa em Espanha. Aquilo que eu já referi, em Portugal, temos barragens em Portugal que acumulam água que é descarregada de Espanha e que nós não acumulamos. Esta é uma questão extremamente importante. A questão de transferências entre bacias, que é um problema que também se pode pôr, tudo isto tem muito a ver com a gestão da água, que está longe de ser feita em Portugal. E quanto ao plano de cooperação e resiliência, de facto, devo dizer que também nesta matéria a minha desilusão é grande, como é, aliás, em todo o plano de cooperação e resiliência em termos de economia portuguesa. Aqui, claramente, devo dizer, a minha visão é muito simples. O Governo mostra claramente as suas prioridades. Primeiro temos o setor público, segundo temos as universidades e, em terceiro, residualmente,
lá temos as empresas, que são toleradas, que existem, mas não são, de facto, aqui o grande foco da aplicação do PRR, como acontece, por exemplo, em Espanha ou na Grécia. Não é preciso ir para um país, não é o país mais desenvolvido. E, portanto, eu só encontro aqui uma medida no PRR, que é a C9, gestão hídrica, resiliência no domínio da resiliência, do item da resiliência, em que esta gestão hídrica tem o Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve, tem o aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do CRAP, que aliás a FENAREC sublinha no seu texto, que acho que é importante para a gestão da água. É aqui o único que eu vejo aqui de interesse em termos de gestão da água no Plano de Cooperação e Resiliência, e é claro que o Governo pode dizer uma coisa que tem razão, que é o seguinte: os fundos comunitários não se esgotam no Plano de Cooperação e Resiliência, temos depois o quadro financeiro plurianual. O problema é que o Governo só apresentou o Plano de Cooperação e Resiliência quando, a meu ver, tinha que ter apresentado uma estratégia integrada entre o Plano de Cooperação e Resiliência e o novo quadro financeiro plurianual. O novo quadro financeiro plurianual podia não estar ainda aprovado em Bruxelas, não estava, mas o Governo tinha a obrigação de dizer qual era a sua visão sobre o quadro financeiro plurianual. E, portanto, nós podíamos então ver aquilo que ele se propunha fazer no PRR, que já sabemos, a aplicação dos fundos, e podíamos discutir isto em conjugação com a aplicação dos fundos no quadro financeiro plurianual. E, portanto, esta análise é a coxa que eu faço, porque o Governo pode me dizer que há muita coisa em termos de gestão de água e de interesse agrícola que depois vem no quadro financeiro plurianual, não foi no PRR, mas a gente não sabe, porque não nos foi apresentado, e era isto que devia ser apresentado de forma clara. Houve um partido, o PSD, que fez essa apresentação, fez esse exercício, mas depois não sei porque o líder do PSD nunca puxou por isto na discussão política, que eu acho que era uma questão pertinente, era discutir de forma integrada o Plano de Cooperação e Resiliência com o quadro financeiro plurianual. E, portanto, para vos dizer que a minha análise nesta matéria, de facto, do Plano de Cooperação e Resiliência é pouquinho aquilo que tem para resolver os nossos problemas estruturais em termos de gestão da água. Depois, sobre a rede elétrica, vou-vos explicar de forma muito simples o erro que se fez em Portugal. Nós, em Portugal, investimos prematuramente, excessivamente, em capacidade eólica instalada. Digo prematuramente porquê? Porque desde que começaram os investimentos na eólica até hoje, a energia eólica baixou drasticamente de preços. Os preços caíram drasticamente devido à evolução tecnológica. Portanto, é fácil perceber que um país como Portugal, que não tinha tecnologia eólica, não devia investir maciçamente antes da tecnologia evoluir e ter uma tecnologia madura. Portanto, nós investimos ainda numa fase em que a tecnologia era imatura, não esperámos pela evolução tecnológica que houve, que fez reduzir os preços substancialmente. Digamos, aquilo que estamos a pagar ainda hoje por essas eólicas instaladas, 90 euros por megawatt-hora, se fosse tecnologia eólica hoje, moderna, se calhar já eram 30 ou 40 euros por megawatt-hora, por preço muito mais baixo. Portanto, nós investimos prematuramente quando a tecnologia não estava madura. Depois, investimos em excesso. Investimos em excesso porquê? Porque, infelizmente, em Portugal, a eólica, como energia intermitente, o que é que significa energia intermitente? É aquela que produz ao ritmo da natureza, não ao ritmo dos nossos consumos. E o que é que acontece com a energia eólica na plataforma continental? Não digo no mar, mas na plataforma continental. É que normalmente produz às horas de menor consumo e não produz nas horas de maior consumo. Portanto, isto sentiu-se desde o primeiro dia, e eu escrevi várias vezes sobre esta matéria, em que nós estávamos a instalar capacidade eólica que não ia produzir nas horas de maior consumo, só ia produzir nas horas de menor consumo. É claro, enquanto o preço do gás natural era baixo e o CO2 também tinha um valor baixo, isto não teve problemas porque o sistema elétrico fechava-se com a última central a gás natural ou a carvão, com o preço de combustível baixo, o CO2 ainda era baratinho e, portanto, nós podíamos ter um preço de mercado da ordem dos 30 ou 40 euros por megawatt-hora, que eram os preços que havia há um ano, 2 atrás. O problema é que agora, com o disparo dos preços do gás natural e a alta dos preços do CO2, como aliás o Nordhouse previa, lembra-se daquilo que eu disse no início, o modelo alternativo do Nordhouse em relação ao Stern, o que é que aconteceu? O preço do gás natural disparou, o preço do CO2 disparou e, de facto, o custo variável de uma central a gás natural anda por 100 ou 120 euros por megawatt-hora, quando há um ano, 2, andava nos 30, 40. E, portanto, o preço de mercado de fecho é a estes preços altíssimos que estamos a ter. E, portanto, sempre foram estas centrais a ter que resolver o problema do fecho entre a procura e a oferta, mas quando os preços eram baixos não dava grande problema, porque a eólica não resolvia o problema
nas horas de maior consumo de gama de carga. E depois qual é o problema da eólica? É que a eólica produz, sobretudo à noite, ou em horas de menor consumo, em que nós temos energia eólica, porque há vento, mas não precisamos do consumo. Então o que é que se fez? Arranjou-se a solução de esta energia em excesso ir para as centrais de bombagem. O que é uma central de bombagem? É um armazenador de energia. A central de bombagem recebe, pondo o sistema a funcionar como bomba, a energia elétrica em excesso, e com essa energia elétrica em excesso puxa a água para cima do Albufeira. E depois, nas horas mais críticas do diagrama de cargas, descarrega essa água, turbinando-a e produzindo energia elétrica. Portanto, uma central de bombagem é um armazenador de energia que faz arbitragem no tempo dos preços de energia elétrica. Compra a energia elétrica em alturas de preço baixo e vende a energia elétrica em alturas de preço alto. E, portanto, o que é que está a passar? A energia eólica em excesso, quando há em excesso, tem um preço muito baixo de mercado. Nós pagamos, isto é um vício terrível das tarifas políticas estabelecidas para a energia eólica. Se calhar não tem consciência disto, mas esta energia que a gente não consome paga à mesma a 90 euros por megawatt-hora. Isto paga não diretamente na fatura de energia, paga nos custos de interesse económico geral dos CIEGs. Portanto, estamos a pagar essa energia aos 90 euros por megawatt-hora. Depois, essa energia vendemos-la às centrais de bombagem a um preço marginalmente nulo, suponham 5 ou 10 euros por megawatt-hora. Portanto, o consumidor português compra essa energia extentada a 90 euros por megawatt-hora, depois vende a 5 ou 10 euros por megawatt-hora à central de bombagem. E, portanto, estão a ver o que nós pagamos, uma energia que não consumimos e temos que vender às centrais de bombagem. E o que é que faz a central de bombagem durante o dia? Nas horas mais críticas do diagrama de carga, pode descarregar água para produzir energia elétrica e, se o fizer, consegue evitar que entre uma central térmica em funcionamento. E então, qual é o raciocínio económico? Qual é o valor económico da água que é descarregada da central de bombagem nas horas mais críticas do diagrama de cargas? O raciocínio económico diz-nos que essa água é valorizada ao custo evitado da central térmica, se não produz, porque entra a central de bombagem. Moral da história. Como a central térmica tem neste momento custos variáveis do combustível e tem mais o custo de CO2, essa água está a ser valorizada ao preço da central térmica, que inclui o CO2. Portanto, é um excelente negócio para a hidroelétrica e para as centrais de bombagem, porque elas estão, no fundo, a conseguir vender a água a um preço que inclui o CO2, quando elas não incorrem em custo de CO2. Isto é aquilo que o Bloco de Esquerda veio dizer aqui da lei, porque as centrais hidráulicas estão, de facto, a vender a água imputando-lhe um custo de CO2, mas elas não emitem CO2, logo não pagam CO2. E, portanto, o que é que está a acontecer? É que nós estamos a ter, de facto, ou térmicas ou centrais de bombagem a produzir nas horas mais quentes do diagrama de cargas, e a central de bombagem, por este raciocínio económico, está a ter o mesmo preço, oferece o mesmo preço que a central térmica que ela evita. E, portanto, nós estamos a pagar um balúrdio nas horas cheias, por estas centrais térmicas ou as centrais de bombagem. Nas horas vazias, não precisamos da energia eólica, mas pagamos-la por raciocínio que eu vos expliquei, e depois a central de bombagem faz um excelente negócio nesta matéria. Obviamente, isto deu o quê? Custos muito grandes no custo de interesse económico geral do sistema elétrico, veio dar uma dívida tarifária de cerca de 3 mil milhões de euros, que ainda temos. Chegou a ser 5 mil milhões de euros, neste momento é 3 mil milhões de euros. Então, o que é que acontece? Qualquer consumidor que esteja ligado à rede está a pagar não só o custo da energia que consome, mas está a pagar os custos de interesse económico geral dos CIEGs, por todo este passado que temos de excesso de eólica, e vai ter que pagar também, fazer a amortização da dívida tarifária. E, portanto, qual é a minha conclusão? Muito simples. Aliás, os industriais já começaram a perceber. É extremamente interessante começarem a ter produção para consumo próprio, de fotovoltaicas, sem ter ligação à rede. Porque se tem a ligação à rede, tem que pagar não só os custos de energia, mas tem que pagar os CIEGs do excesso eólico instalado e tem que pagar ainda a dívida tarifária que está a ser amortizada. E, portanto, a minha recomendação é clara. A indústria começou com as unidades de produção para autoconsumo, é a legislação UPAC, unidades de produção para autoconsumo, e agora eu já vi uma experiência muito interessante disto em Aveiro, entre a Universidade, a Associação e empresas industriais, o embrião de uma comunidade energética. Portanto, no fundo, juntarem-se produtores e consumidores que
tinham interesse mútuo, uns em produzir e outros em consumir ali numa região localizada. É este caminho que tem que ser seguido. Portanto, a minha recomendação é clara. Tudo o que conseguiam fazer para fugir da rede é ótimo, porque a rede, se vão receber energia da rede, apanham com os custos de interesse económico geral, apanham depois também com a amortização de dívida tarifária. Portanto, tudo aquilo que consigam ter de produção fotovoltaica própria ou de energia renovável própria, sem passar pela rede, é excelente. O que é que isto implica? Implica investimentos em painéis fotovoltaicos ou implica outra coisa? É contratos bilaterais com produtores de produção fotovoltaica com que os agricultores façam contratos bilaterais para venda de energia. Portanto, fugindo à lógica da rede. Porque a rede vai ter aqui uma fase muito complicada. É evidente, devo dizer, quando na rede elétrica aquela capacidade fotovoltaica que está para ser instalada começar a produzir, o problema é atenuado. Porquê? Porque a fotovoltaica vai produzir na rede nas horas melhores do diagrama de carga. Portanto, a fotovoltaica vai efetivamente substituir produção térmica nas horas mais críticas do diagrama de cargas. Mas neste momento o que temos em grande é a eólica. Já vos expliquei que a eólica não resolve o problema. Houve aqui um exagero, um excesso de eólica que não resolve o problema nas horas mais críticas. A fotovoltaica que vier a ser instalada vai resolver no futuro, mas neste momento não resolve. E, portanto, a minha recomendação é clara: tudo o que seja investimentos em produção de fotovoltaica, ou tudo o que seja esquemas de unidades de produção para autoconsumo ou comunidades energéticas que consigam, de forma inteligente, com outros produtores e outros consumidores, integrar-se num sistema que dissolve, de certa forma, de consumir energia da rede, é um caminho que deve ser seguido. E não esqueçam também a possibilidade de fazer PPAs, contratos bilaterais de compra de energia, com muitos produtores fotovoltaicos. Também digo o seguinte: a capacidade fotovoltaica que está para ser instalada excede largamente o consumo da rede. E, portanto, há muitos produtores que vão ter necessidade e interesse de fazer contratos bilaterais com consumidores. Isto também é outra via para ser seguida nesta matéria. Para já era isto que vos queria dizer. Muito obrigado. Muito obrigado, José Mira Amaral. Vamos então iniciar aqui um debate. Teremos, portanto, a oportunidade de conversar um pouco. E eu começaria pelo engenheiro Carlos Mineiro Aires. Também dispensa a apresentação, penso eu. É atual bastonário da Ordem dos Engenheiros, no seu segundo mandato. Penso que último, limitação de mandato, certamente. É também engenheiro civil do Instituto Superior Técnico. Enfim, também é uma pessoa muito habituada a participar neste tipo de fóruns e, portanto, estamos aqui também para ouvi-lo. Não sei se o senhor engenheiro se quer, de alguma forma, começar com um comentário geral, com alguma opinião particular em relação à intervenção do engenheiro Amaral, ou começamos já a conversar com alguma pergunta mais direta? Eu gostava só de fazer um enquadramento geral muito rapidamente. Eu nasci aqui perto. Eu nasci em Abrantes, embora vivesse do outro lado, onde faziam as debulhadoras e as ceifeiras, na Política Eduardo Ferreira, e, portanto, eu recordo-me do Tejo, que volta e meia me dar umas borlas que não conseguíamos passar de uma margem para a outra e não íamos ao colégio, a Abrantes. Recordo-me disso. Isto hoje é impensável. Sempre tive ligações pessoais e afetivas à agricultura e aos meios que estão ligados a elas. Depois tive a sorte de ser presidente do Instituto da Água. Foi um período importante, foi quando se fez o planeamento dos planos de bacia nacionais e internacionais em Portugal, os últimos, que agora houve uma revisão, e na altura também tive uma vivência muito perto, ou muito próxima, com os agricultores. Por vezes bastante conflituosas, mas sempre amigas. Deixei lá grandes amigos e hoje os tenho, mas a verdade é que os problemas rodavam sempre à volta de dois temas. Ou a questão da manutenção das infraestruturas e da conservação, ou então as piores todas, que eram os cenários de escassez. E esses aí eram verdadeiramente mais complicados. Mas conheci relativamente bem o país, conheci relativamente bem a agricultura, e há uma questão que é muito importante. Nós não podemos deixar de fazer agricultura em Portugal, nem no mundo, pelas razões que já foram ditas. E, portanto, fazer agricultura sem ter, para já, pessoas que apostem,
investidores, conhecedores, agricultores e com conhecimento. Sem ter boas terras e sem ter água, ninguém faz agricultura. E hoje, obviamente, com conhecimento e com tecnologias. E ter a ideia peregrina de que alguém faz agricultura sem ter rendimentos, isso é entrar naquelas ideias dos Estados sociais que rapidamente conduzem à falência e, obviamente, ninguém está cá para ser a Santa Casa da Misericórdia e o que leva as pessoas a apostar é, obviamente, gerar o rendimento. Nos últimos anos, e isto é bom que se reconheça, que eu tenho acompanhado, os agricultores, e tenho aqui o Sr. Presidente da ECAP, mudaram o discurso e têm tido uma grande atenção e, sobretudo, uma grande incidência sobre as questões ambientais e sobre as questões que têm a ver com as eficiências. E isso realmente é muito importante, que é para a imagem nova do agricultor, que é para a atividade em si. E isso é um caminho correto. Mas a par aconteceu um fenómeno que é um fenómeno engraçado. É que a política, como já havia os espaços todos ocupados, começaram a descobrir novos espaços. Onde é que nós nos vamos meter? Arranjaram uns que são contra os ciganos, arranjaram outros que são a favor dos cães, arranjaram outros, e então deparámos com um fenómeno que é a cultura urbana, totalmente ignorante em relação ao que é o espaço rural, apropriou-se da mediatização e, com total desconhecimento das realidades locais e culturas, põe em causa tudo e mais alguma coisa. Põe em causa os animais, põe em causa a forma como é feita a agricultura, e isto é um discurso que colhe em Lisboa. E colhe junto dos jovens e colhe junto daqueles que não sabem o que é o mundo rural e como é que são feitas as coisas e qual é que é a vivência entre o homem e o mundo rural. E, portanto, isso é um problema que nós, efetivamente, nós temos que conseguir dar a volta sobre o discurso político. Depois já foi aqui abordada uma questão, e bem, também cumprimento o Sr. Presidente da EADIA, a questão da gestão destes empreendimentos e destas obras que foram feitas, e eu recordo para muitos que custem ou não, quem começou a fazer estes grandes empreendimentos, não é que eu seja grande defensor, mas foi o Salazar, e os planos de rega do Alentejo, essa altura toda, foi daí, e depois havia a questão da manutenção de tudo isso, mas sempre houve em Portugal um problema que é a gestão dos perímetros de rega e a manutenção e a assunção dos custos inerentes. Alguns, como é o caso do Alqueva, têm uma estrutura montada que cuida deles, apesar de, sob o ponto de vista contabilístico, aliás, vínhamos a falar disso e no caminho havia alguns problemas, mas há outros que, infelizmente, há maus exemplos que são, todos querem usufruir, e quando falo todos, nós temos empreendimentos de fins múltiplos e vou ser claro, o Mondego. O Mondego é desde a EDP, desde as papeleiras, desde a Câmara de Coimbra, que tem um espelho de água, que assoreia e provoca cheias, tem os orizicultores, tem a aquacultura, tem toda a gente usufrui e ninguém paga nada. E quando a coisa corre mal, porque volta e meia às cheias, porque a obra está inacabada e está mal conservada, que a administração não tem meios nem tem dinheiro, a verdade é que depois toda a gente refila, mas durante esse ato ninguém quer montar uma estrutura de gestão para isso. Eu vou entrar aqui em 2 ou 3 questões mais relacionadas com o assunto e tem a ver exatamente com o PRR e com o PNI. Eu acho que o PNI foi feito numa altura pré-Covid, uma altura pré-aceleração digital que a Covid veio originar, e o PNI 2030 está condenado a ter que ser revisto. Está a ser condenado a ter que ser revisto em muitos aspectos, porque realmente podia ser generoso ou ambicioso, mas hoje está ultrapassado em muitos aspectos. O PRR depois aparece a seguir, e há aqui 2 ou 3 questões que são para mim essenciais. Nós, sem termos onde guardar a água, não a vamos ter. Não a vamos ter. E não esperemos que Espanha cuidou do caso deles e que a Convenção de Albufeira venha resolver-nos o assunto, porque não vai. Porque com o cenário de alterações climáticas e de escassez em marcha, os espanhóis cada vez irão guardar mais a água
e irão continuar a fazer o que todos nós conhecemos, porque a garantia de caudais ambientais, estamos a falar de volumes instantâneos tão baixos que o que dá origem a um fio de água a correr no leito do rio por um dos lados. E, portanto, mas nós também não soubemos cuidar do nosso lado. E no que toca ao Tejo, o Tejo, como todos sabemos, excetuando o Sorraia, que está lá mesmo na ponta, os afluentes importantes estão na margem direita. E nós, para além, o único que está controlado é o Zezer, onde há diversos aproveitamentes hidráulicos e lança alguma água, quando, obviamente, é a DP Turbina, mas nós não soubemos arranjar reservas em território nacional. Daí que o Crato já foi falado aqui, o Crato é um empreendimento com interesse local. E pode ter as virtudes, não vou discutir se tem que construído ou tem que ser construído ou não. Agora, o Alvito, a montante da Pracana, no Rio Ocreza, é um empreendimento de interesse nacional. Porque se, conjuntamente com isso, agora quando for o fim da concessão, se as barragens ficarem todas dedicadas unicamente à gestão dos rios, dos caudais no Rio Tejo, obviamente nós temos ali um armazenamento, porque a jusante de Cedilho não temos onde guardar água. Belo Ver é uma barragem de água. Aqui entra lá, sai, não tem capacidade de armazenamento. E, portanto, nós às vezes queixamos daquilo que nós não conseguimos arranjar. Há um plano ambicioso, o plano do Tejo, que tem, obviamente, que pensar nisto. Porque fazer um plano, ou ter uma ideia de fazer um grande plano de regadio e fazer investimento nesta área, sem termos onde armazenar a água, obviamente que isso vai ser grave. Também há um movimento contra as barragens. Ainda há pouco tempo participei num debate da GEOTA em torno disto. E a verdade é uma coisa, ninguém consegue arranjar outra solução para guardar água que não sejam as barragens. E, sobretudo, num país onde a escassez começa a aumentar, ou pelo menos, eu não diria a escassez, mas a alteração da frequência que havia, ou uma alteração grande dos ciclos normais, chove no inverno, não chove no verão, e agora assistimos a coisas estranhas, não é? Porque sempre houve secas. Os meus amigos se lembrarem em 90, ninguém se esquece do nosso Presidente da República, Mário Soares, tirar uma fotografia junto de uma vaca morta no Alentejo, e na altura ainda não se falava das coisas como se falam hoje. Portanto, isto é cíclico, sempre houve grandes períodos sem chuva, houve grandes períodos sem chover imenso, e, portanto, agora há um espaçamento e talvez haja mais conhecimento e comprovação científica dessas coisas. Agora, nós, à medida que temos o conhecimento, é óbvio que temos a obrigação de começar a cuidar cada vez mais e a arranjar soluções para elas. A ciência serve para isso, a investigação serve para isso, a engenharia serve para isso e cá estamos. E é por isso é que nós estamos aqui a falar em questões novas, que é o caminho dos sistemas de energia e água, porque realmente nós hoje temos tanta tecnologia, temos tanto conhecimento, que nós temos que encetar aqui, e já o estamos a fazer, porque há muito conhecimento, há muita informação. O regadio, como foi dito, é uma excelente solução porque liberta a área para outros fins, nomeadamente para fins ambientais, e, portanto, nós temos que, efetivamente, fazer uma gestão nova disto tudo em conjunto. E ainda bem, e vou acabar assim, que os agricultores estão perfeitamente despertos e estão avisados para estas realidades novas e sabem que o caminho vai ser feito por aí. Muito obrigado. Muito obrigado, engenheiro. Passo então a palavra ao engenheiro Eduardo Oliveira e Sousa. Mais uma vez dispensa a apresentação, presidente da CAP, engenheiro agrónimo pelo ISA, e está muito à vontade nestas questões do regadio, como muita gente sabe aqui. O engenheiro Oliveira e Sousa foi representante do Estado e diretor executivo da Associação de Regantes e Beneficiários do Val do Sorraia. Portanto, está bem à vontade, e é daqui da zona, bem à vontade com estas questões da água. Engenheiro, não querendo um comentário global, ou se quiser emitir já, emita, mas recordo que há um ano, ou pouco mais de um ano, a CAP anunciou publicamente um documento, Ambição Agro, enfim, um documento estratégico, onde tinham algumas considerações em relação aos temas de energia e da água. Passou-se um ano e pouco, estamos aqui a debater a questão da energia e da água.
talvez fosse bom engenheiro dizer qual é o ponto da situação e o que tem a dizer sobre esse tema, passado este ano e meio dessa apresentação desse documento. Obrigado, Gonçalo. Pode-me tratar por Gonçalo, deixo o engenheiro na secretária. Queria cumprimentar o engenheiro Mineiro Aires e o engenheiro Mira Amaral e também o seu diretor-geral, que já está presente na sala e toda a assistência, e felicitar o regresso da Agroglobal à realidade física, como foi muito bem dito pelo Zé Núncio no início. Eu, antes de fazer um pequeno enquadramento de qual é o ponto de situação relativamente aos 2 capítulos que dedicámos nesse documento que apresentámos o ano passado, faz agora um ano, no dia 20 e qualquer coisa de setembro, em que elencámos 7 capítulos que nos pareciam ir ainda a tempo de serem enquadrados numa estratégia de desenvolvimento para o país, enquadrado perfeitamente no PRR, que tem um capítulo dedicado à energia, que teve alguma evolução, e já vou dizer qual, e teve um capítulo também dedicado às questões da gestão dos recursos hídricos, que tem menos ainda desenvolvimento nessa área. Antes disso, eu gostava de fazer um pequeno comentário à intervenção do engenheiro Mira Amaral e dizer-lhe, em primeiro lugar, que foi uma autêntica aula. O senhor é professor do técnico e, por isso, nós tivemos aqui uma aula. E comentar uma aula por parte de um aluno é um bocadinho difícil. Mas eu acho que todos nós aprendemos aqui hoje alguma coisa. E aprendemos, de facto, que no nosso meio, o meio agrícola, onde as questões da energia, até há um passado relativamente recente, tinha para nós uma preocupação muito restrita em relação ao valor da fatura, hoje é uma área que nos obriga a procurarmos nós próprios adquirir conhecimento na perspectiva da energia. Não só aprendermos a utilizá-la melhor, mas a perceber que existem ferramentas que podem ser colocadas à nossa disposição para melhorarmos a eficiência da utilização daquilo que, como disse o Zé, já hoje constitui talvez mais de 2/3 dos custos da água no que respeita à rega. E aqui permitia-me fazer um comentário em relação àquilo que aconteceu este ano. E até peço ao engenheiro Mira Amaral que me corrija se eu disser que estou errado. Que é o quê? E que casa também um pouco com aquilo que disse o engenheiro Mineiro Aires, com a falta de estratégia ou a falta de enquadramento e de preocupação de uma visão integrada das diferentes componentes da economia, para que um determinado setor, ao puxar de uma forma independente por esse setor, prejudique ou possa arrastar com consequências nefastas outros setores. E isto este ano verificou-se na questão da agricultura. Nós tivemos um acréscimo de custo do gasóleo desde janeiro até agora, talvez de 50% ou perto disso. Tivemos também uma escalada de preços da energia elétrica brutal. Ora, uma atividade como é a agricultura, uma agricultura como esta que está aqui presente nesta feira, que já é uma agricultura empresarial, que mexe com vendas antecipadas, com vendas em futuros, com construção de orçamentos, com negócios que são feitos à partida, antes das culturas serem instaladas, como é que podem, com um preço estabelecido para a colheita ou para o produto que vai entregar e com um cálculo feito com um determinado conjunto de parâmetros, ver durante o ciclo produtivo alterar um dos fatores de 0 para, ou de 10 para 15 ou de 10 para 18. Portanto, eu creio que se tivéssemos um governo que tivesse olhado para este problema e tivesse intervido na questão do custo da energia a meio do percurso, teria dado corpo a uma estratégia que, na nossa opinião, está ausente. Ou seja, há um instrumento, e é aqui que eu lhe peço ajuda, que se chama os estabilizadores automáticos, que teria permitido, por exemplo, ao Estado, interferir na carga fiscal que está associada ao valor da energia, seja gasóleo ou seja energia elétrica, mesmo que temporariamente, e impedia que o valor da fatura fosse alterado da forma como foi durante o período de produção.
atingida a produção e resolvido aquele negócio, o ano que vem, ou a fase seguinte, já poderá ter que voltar a enquadrar nos seus custos preços que eventualmente tenham que regressar ao valor de partida. Mas, durante o período, houve este ano, há de certeza agricultores, há de certeza setores, que vão ter um resultado nulo ou até negativo e só se vão aperceber disso quando fecharem o ciclo, depois das colheitas, porque ninguém vai, olha, a luz subiu, agora já não continuo a regar. O valor do gasóleo subiu, já não faço mais tratamentos. Isso não existe na agricultura e, portanto, a almofada financeira é reduzida ou não existe, vai haver aquilo que nós vulgarmente chamamos a criação de um buraco, que depois é difícil de tapar e que vai ter que ser objeto de preocupações futuras com obtenção de mais capital, créditos, etc, etc, etc. Portanto, esta é uma crítica à quê? À ausência de uma política pública que estivesse com os olhos bem abertos, dirigidos para o setor que está a seu cargo. E isso não foi sentido, não existe no Ministério da Agricultura, como também creio que não existirá noutros setores. O que significa que há um desligamento entre o senhor Estado e a economia real, a economia privada, a economia que puxa pelo país e que está responsável pelos resultados da sociedade. E isso é uma constatação que me leva a ficar um pouco apreensivo, porque sinto que o Estado está nesta ausência de intervenção. O tempo há de resolver isto, eles levam com a pancada e nós cá estamos. O que interessa é que a carga fiscal não sofra alterações, porque ela está perfeitamente dedicada a suportar este gigante que o Estado é e que, pelos vistos, quer continuar a ser e aumentar, e essa política, na nossa opinião, é a política que precisava de ser alterada. Para responder à pergunta que o Gonçalo me fez sobre o Ambição Agro, sobre as questões da água, eu acho que vamos ter outras ocasiões para falar do projeto TES, das necessidades de enfrentamento das condições climáticas e tudo isso, e, portanto, seria muito bom, e talvez até daqui até ao fim da feira surjam algumas novidades sobre se vai ou se não vai avançar um projeto TES e outros projetos, se vão ou não vão ser alteradas os parâmetros absurdos que estão neste momento a serem veiculados no que diz respeito à utilização da futura barragem do Crato, que já está, à partida, minado pela influência ambientalista radical, que o que não quer é que haja agricultura, seja ela qual for, desde que utilize um qualquer recurso. Portanto, é uma agricultura virtual que é defendida. A questão da energia. O que é que nós fizemos? A ideia com que nós partimos era uma ideia, entre aspas, um pouco peregrina. Pensámos que fosse possível. Porquê? Porque exatamente não somos conhecedores daquela complexidade que foi aqui bem espelhada pela intervenção do engenheiro Miramiral. Aquela complexidade levou-nos a pensar que seria possível propor um modelo que um agricultor, um conjunto de agricultores, se juntava e construía ou arranjava maneira de alguém construir um parque fotovoltaico. Aquele parque fotovoltaico, entrando um bocadinho naquilo que disse o engenheiro Miramiral, no período em que a energia é produzida, a agricultura, ao contrário dos outros setores, é mais consumidora durante a noite do que durante o dia, com algumas exceções, porque a eficiência da manutenção da umidade no solo é superior se ela for introduzida no solo durante a noite do que durante o dia, em especial nos dias muito quentes, porque as plantas não gostam de receber água nos dias muito quentes. Não é um dia como hoje. Hoje é um exemplo inverso. Hoje é um dia em que se poderia regar durante o dia. Voltando à questão, a nossa ideia inicial seria criar uma espécie de uma conta corrente. O agricultor produzia, entregava, consumia aquela que tinha que consumir, aquela que subjasse fazia uma espécie de uma conta a prazo que ele iria recolher nos períodos em que não tinha energia disponível. A coisa não é assim tão simples e fizemos um desafio a um conjunto bastante alargado de empresas do setor energético. Desenvolvemos este raciocínio, o raciocínio foi evoluindo, socorremos-nos de um especialista, que foi exatamente o especialista que esteve em vídeo presente nessa reunião que nós fizemos no Ambição Agro, o engenheiro Jorge Vasconcelos, que é um especialista nesta matéria, que nos introduziu nesta dificuldade toda que aqui nos foi trazida hoje,
pelo engenheiro Mira Amaral e que nos disse, não, isto não pode ser assim tão simples, nós precisamos de ter uma noção da importância do consumo do setor agrícola e da capacidade que os agricultores têm para produzir, porque nós não somos, entre aspas, livres para montar nas nossas explorações uma central fotovoltaica do tamanho que quisermos. Há uma relação, há uma correlação, há um condicionalismo que tem a ver com a potência que está instalada na própria instalação, com a capacidade de transporte, com as distâncias, com tudo isso. E chegámos ao final da primeira fase de análise deste conjunto de propostas que nos foram transmitidas e vamos estabelecer um acordo com a EDP que vai ser anunciado em breve e que vai permitir aos agricultores, de forma individual ou agrupada, de criarem um negócio que envolve a EDP, que pode ser de três figuras. Ou a EDP faz o investimento base, faz a construção e a exploração da central que é montada e estabelece com o agricultor um contrato que lhe garante um preço da energia que ele vai utilizar, independentemente da energia ser produzida na sua, entre aspas, central fotovoltaica, instalada na sua propriedade, ou se recebe energia da rede. Depois há dois outros modelos, uma situação intermédia, em que o agricultor quer ser financiado pela EDP, mas a central é sua e estabelece a mesma o contrato, ou então o agricultor quer fazer tudo, faz a sua central e entrega a central à EDP com esse contrato e com essa garantia de obter, no preço que vai pagar pela energia, à data de hoje, uma poupança que pode ser superior a 30% ou chegar mesmo a 40% daquilo que é hoje o valor pago pelo agricultor na energia. E, portanto, eu creio que é um passo interessante, que deveria ser, depois de melhor conhecido e desenhado, integrado numa estratégia de apoio a esta filosofia, seja através de um apoio exclusivo, seja através da integração no PDR ou no próprio PRR, numa perspectiva de que se pretende uma maior utilização de uma energia limpa, mas também se pretende uma redução dos custos para que os agricultores introduzam na sua cadeia de valor e na sua evolução no âmbito do Green Deal, da estratégia do Prado ao Prato, da biodiversidade e todos os outros programas em que vai entrar no âmbito da nova arquitetura verde que aí virá com o PEPAC, a questão da energia seja uma questão bem tratada e de uma forma mais favorável à utilização por parte dos agricultores. Por agora, creio que ficava por aqui. Obrigado. Bom, então, passando... Continuando o debate, regressava aqui o engenheiro Mira Amaral e se calhar pedia para comentar o comentário do engenheiro Eduardo Oliveira de Sousa no respeito da questão da subida dos preços de energia. Aqui ontem, num grupo de WhatsApp em que participamos, um dos presentes aqui na sala lembrava que nos últimos 9 meses a energia no mercado grossista aumentou 250%. Como é que o setor agrícola se defende? O Estado pode intervir? O Estado deve intervir? Isto até levava-me a outra pergunta, engenheiro Mira Amaral, mas se calhar não terá tempo para aqui explicar. Portugal tem alguma estratégia de energia? Começo por aí, não. Nós temos uma estratégia ambiental de CO2 e a energia é apenas uma variável residual da estratégia ambiental. Eu, quando deixei o governo, deixei instituído um órgão de planeamento da geração elétrica. Indicativo. Em economia de mercado, a gente tem que planear as produções com os consumos. Deixei esse órgão de planeamento indicativo instalado. Foi totalmente esquecido e hoje não há planeamento da geração de energia elétrica. O que há é o objetivo de CO2, que excede, aliás, os Bruxelas, como eu dei à piada há pouco, e, portanto, o equilíbrio entre a geração e o consumo, que tem a ver, obviamente, tem reflexo económico ou financeiro, isso foi esquecido. Portanto, eu estou farto de escrever sobre a matéria, devo dizer que nós não temos em Portugal uma política energética, o problema não é só português, é europeu também, da União Europeia. Nós temos políticas ambientais e climáticas e energia, infelizmente, apenas uma variável residual das políticas ambientais e climáticas. O problema é que isto depois tem consequências económicas, como tem na indústria, como tem na agricultura e no regadio, que não são despiciendas. E por isso é que eu disse no início da minha intervenção,
não ponho em causa que há alterações climáticas, não ponho em causa que a gente tem que alinhar com os objetivos europeus, mas deve fazer de forma mitigada e de acordo com as nossas necessidades e prioridades. Não é alinhar cegamente, ultrapassar esses objetivos e depois não ter raciocínios económicos no sistema energético. É isso que está em causa. E gostaria de começar por dizer o seguinte. O primeiro-ministro António Costa, no governo anterior, o que é que aconteceu? Quando tomou posse, o preço do petróleo desceu muito nos mercados internacionais. E ele o que é que fez? Aumentou muito o ISP e, portanto, o consumidor não beneficiou dessa descida dos preços do petróleo nos mercados internacionais. O que é que ele lhes prometeu? Quando o filme passar ao contrário, eu deixo o ISP. Coisa que não fez agora. Portanto, há uma promessa do momento agora que não está a ser satisfeita. A estratégia seria agora, quando os preços do petróleo no mercado internacional subiram, e depois, isto leva, pode não ser no mesmo dia, mas está relacionado quando os produtos derivados começam a subir de preço, obviamente o que tinha feito sentido era descer o ISP. Porquê é que não desceu? Por razões orçamentais. É que há aqui na política portuguesa uma história com muita piada. Começa no governo de Passos Coelho. O então primeiro-ministro Passos Coelho, do ponto de vista de gestão política, eu acho que foi um desastre. Para o partido dele. Porquê? Porque ele devia ter começado, o governo devia ter dito, eu estou a executar o programa da Troika, da austeridade, negociado pelo governo anterior do engenheiro Sócrates, e quando este programa for acabar de ser executado, a bem do país, eu então farei a política do meu partido. Não. Chegou lá, com alguma maturidade e radicalismo, não ouvindo aquele senhor mais peso na matéria, foi dizer que ia para além da Troika. Ao dizer que ia para além da Troika, facilitou a vida ao PS, que desligou da austeridade. E, portanto, o primeiro-ministro António Costa, um hábil político, entrou e colou a austeridade ao PSD e ao governo de Passos Coelho, quando a austeridade foi devido da bancarrota do governo de Sócrates, que negociou com a Troika aquela austeridade. E então, o que é que o primeiro-ministro António Costa, com aliás, os esqueletistas de ciências que tinham, o professor Mário Centeno, fizeram? Disseram que não havia austeridade, mas continua a haver, só que foi a austeridade indireta através do ISP. Aquela austeridade que a gente sente logo imediatamente, que é através dos impostos diretos, irem ao IRS, ao IRC, não fizeram por aí, foram diretamente através dos impostos sobre os consumos. Que o exemplo evidente foi o ISP. Portanto, o ISP foi aumentado na altura, aproveitando os preços do mercado internacional terem descido, para, com esse aumento brutal de preços do ISP, conseguirem, de facto, satisfazer o equilíbrio orçamental e até terem tido um pequeno superávit antes do Covid. E agora veio o Covid, o governo está confrontado com uma situação dramática de aumento de despesa pública e de dívida pública muito grande, e não lhe convém nada perder a receita do ISP que teve. E, portanto, o governo, em termos orçamentais, a gente percebe a política de austeridade indireta que seguiu com o aumento brutal do ISP, não quis agora dizer o ISP, que era a maneira de resolver o problema que o engenheiro Oliveira Sousa referiu. Portanto, a resposta clara é que, em nome da economia, da agricultura e indústria, com o gasóleo, não só para a agricultura, mas também para as atividades industriais e comerciais, devia ter havido alguma descida do ISP para compensar. Do ISP a resposta é clara. Portanto, expliquei-lhe o filme, como é que isto vem da austeridade, desde a Troika até os dias de hoje. Quanto à energia elétrica, também já deviam ter reagido mais tempo. É que não sei se perceberam que o CO2 que aumentou, cuja escala de preços também é muito grande, isto é uma receita do Estado, vai para a receita do Estado. Portanto, o que é que os outros países europeus fizeram? Os outros países europeus reciclaram a receita do CO2 para reinjetar do sistema elétrico para baixar custos. É aquilo que o Ministro do Ambiente agora começou a falar em almofadas. Portanto, o que é que outros países europeus fizeram? Foi, com o aumento das receitas do CO2 que sacaram com a política climática da União Europeia, mas as receitas são nacionais, CO2. E, portanto, os outros países europeus começaram a utilizar essas receitas para baixar custos do sistema elétrico. Nós ainda não o fizemos. Portanto, a resposta era uma reciclagem do CO2 nesta maneira. Foi nesse sentido que eu, como Presidente do Conselho de Energia da CIP, escrevi um comunicado que a CIP publicou, chamando a atenção e dando exemplos dos países europeus em que já tinham feito esta reciclagem do CO2 para reinjetar no sistema elétrico para baixar custos. Só que esse comunicado,
Eu não acredito que haja bruxas, mas bruxas há. Praticamente foi sujeito a total blackout na comunicação social. Pouca gente deve ter visto na comunicação social, em que se pedia uma reciclagem do CO2, a exemplo dos outros países europeus desta matéria. É claro que depois nós temos aqui agora, e isto é uma coisa que o engenheiro Oliveira Sousa não disse, mas certamente tem consciência e eu complemento, é que o problema não é só os preços altíssimos que temos de energia elétrica, é o brutal diferencial de preços que temos em relação aos nossos competidores europeus. E o que é que está a acontecer? Nos países nórdicos, houve o gelo, eles têm muita hidroeletricidade e, portanto, não precisaram das centrais térmicas para fechar o sistema, o equilíbrio entre a oferta e a procura, e, portanto, com o gelo, eles produzem muita hidroeletricidade e conseguem ter preços muito mais baixos que nós temos. Os franceses, com a energia nuclear, que o lobby eólico nem quer ouvir falar, com a energia nuclear aguentaram. A moral da história, o diferencial de preço entre a Ibéria, Portugal e Espanha, porque estão no mesmo mercado, é um mercado ibérico de energia elétrica e França, anda neste momento entre 30 a 40 euros megawatt-hora. E em relação aos países nórdicos ainda é maior. Portanto, há aqui uma questão que o engenheiro de inovação será certamente sensível, não é só o aumento dos preços, é o diferencial que nós estamos a incorrer de preços em relação aos nossos competidores no mesmo mercado único europeu. Isto é uma coisa brutal. Portanto, o que é que devia ter sido feito e que acho que agora o Ministro do Ambiente já prometeu vai fazer? Era os custos, as receitas de CO2 que lhe aumentaram muito, recicladas no sistema elétrico, permitindo o quê? Abater dívida tarifária ou reduzir os custos intrínsecos económicos geral. Aquilo tudo que eu expliquei, aquelas sobrecargas que a gente tem no sistema elétrico. Para lá do preço grossista do sistema, são as tais almofadas que o Ministro do Ambiente fala agora e bem, que ele pode usar, é reciclando dinheiro do CO2 ou do Fundo Ambiental para esta, também é outra maneira para isto. É claro que ele do Fundo Ambiental não deve querer fazer isto, porque está a contar com 500 milhões do Fundo Ambiental para subsidiar o hidrogênio que não é viável, o hidrogênio verde que não é viável, portanto, ele não deve querer mexer no Fundo Ambiental e eu julgo que ele vai, é a receita do CO2 que vai para o Estado para reciclar e diminuindo os custos de interesse económico geral e as amortizações de dívida tarifária, que é uma forma de não poder mexer no mercado grossista, mas poder fazê-lo. É claro que há outra coisa que os espanhóis fizeram neste momento, que o Bloco de Esquerda pede em Portugal, que é o seguinte, de acordo com o mecanismo que eu expliquei, uma central de Albufeira, que vai descarregar a água nas horas mais quentes, eu diria, de cargas, o raciocínio económico diz que a mais-valia dessa água é, no fundo, igual ao custo evitado da central térmica que se evita de pôr em funcionamento. E, portanto, estas centrais de Albufeira e centrais de bombagem estão a ganhar um balúrdio, porque, no fundo, no preço que vendem energia está lá incluído o custo de CO2, a central térmica é evitada quando elas não incorrem custo de CO2. Isto em Espanha, o que é que o governo espanhol fez? Como isto dá um aumento de receita muito grande a estas centrais, o governo espanhol foi dar parte da receita. Foi sacar a receita para depois reciclar no sistema elétrico. O governo português está a desistir a fazer isso, que é aquilo que o Bloco de Esquerda deu ontem. E agora chamamos a atenção. Todas as centrais que estejam em mercado, seja hídricas de fio d'água, seja hidroelétricas de Albufeira, seja mesmo alguma renovável que está em mercado, que não está sujeito aos preços políticos, neste momento ganha com o CO2. Porquê? Porque não tem custos de CO2. Centrais hídricas ou centrais renováveis que estão em mercado não têm custos de CO2, mas como o preço está a ser formado pelas térmicas com o custo de CO2 implícito, estão todas a ganhar com esta história. Portanto, a tese e as nucleares é uma história. As nucleares em Espanha estão a ter um excelente negócio, porque no fundo o preço é fixado pela térmica, as nucleares estão a produzir, alinham pelo preço da térmica, mas a nuclear não tem CO2. Portanto, nucleares, hídricas e renováveis que estejam em mercado estão neste momento a ganhar muito dinheiro com o CO2 que vai para o Estado. E, portanto, em Espanha, o governo espanhol foi-lhes às receitas, aos lucros, tentando reciclar-se no sistema elétrico. Em Portugal, de acordo com o que eu percebi do Ministro do Ambiente, ele vai tentar fazer a reciclagem do CO2. Agora o Bloco de Esquerda está a pressionar o governo para ir também às hidroelétricas de Albufeira, que a bombagem é um caso particular, para poder retirá-los. E o filme em Portugal não se passa com nucleares, não temos nucleares, mas em Espanha, quer as nucleares, quer as hidroelétricas, estão a ganhar muito dinheiro do governo espanhol, foi os lucros excessivos que elas obtêm pelo CO2, quer de nucleares, quer de hidroelétricas. E, portanto, a resposta do Sr. Engenheiro em Portugal vai ser
a reciclagem da receita do CO2 para utilizar nas almofadas, diminuindo essas almofadas. E só para terminar, chamar a atenção, aquilo que referiu dos acordos com a EDP são muito interessantes. É claro que vocês podem pôr a EDP em concorrência com outros comercializadores, para ver quem é que faz melhor, já o podem fazer, mas há outra solução que é preciso fazer contas. Se calhar com o vosso perfil de consumo, até porque a tecnologia está a diminuir de custos, é as baterias, para armazenar localmente. Portanto, a fonte fotovoltaica ou eólica produz, e depois há uma bateria junto a essa fonte que acumula a energia quando nós não precisamos consumir. E depois injeta no consumo quando é necessário. E, portanto, além das soluções que arranjou, é preciso fazer contas, porque a tecnologia das baterias está a evoluir e o custo das baterias está a diminuir, para ter outra solução possível no futuro, que é, de facto, baterias junto à fonte renovável, para mecanismos de acumulação. E para terminar, dizer que ainda tem outra solução. É fazer um contrato com uma empresa de financiamento de terceiros, são chamados Energy Service Companies, ESCOM, que eu criei no governo, chamava Sociedades de Financiamento de Terceiros. E agora chamam ESCOM. O que é esta lógica? Em vez de ser o agricultor a fazer o investimento, é esta sociedade que faz o investimento e depois esta sociedade vai ressarcir do investimento com uma parte das poupanças geradas pelo investimento. É uma via também muito promissora que também chama a atenção, que não devem esquecer. O Eduardo queria intervir? Vocês, se calhar, Claro, isto é um debate e uma conversa. Não posso deixar perder a oportunidade de a explicação que o engenheiro Miramiral acabou de dar em relação a esta questão das centrais estarem a ganhar muito dinheiro à custa da questão do CO2, é a justificação que está na origem dos problemas que nós estamos a viver no Tejo este ano. Porque houve uma sobreexploração das centrais hídricas do lado espanhol e por isso a barragem de Alcântara está com os níveis mais baixos que aquilo que deveria estar depois do inverno generoso que tivemos este ano. Portanto, lá está. Se houvesse uma conjugação de interesses, se houvesse uma gestão partilhada, se houvesse uma estratégia de salvaguardar o setor agrícola das consequências destas ondulações, talvez não tivéssemos. E por isso é tão importante, entrando no projeto Tejo, nós tornarmos verdadeiramente independentes de Espanha, criando mais reservas em Portugal e esquecendo renovar a Convenção de Albufeira, porque a Convenção de Albufeira é um papel. E se nós hoje em dia sentarmos os espanhóis à mesa para negociarmos, ou eles rasgam a anterior, ou o cenário que eles querem impor há de ser seguramente pior do que aquele que temos lá agora. E aqui o engenheiro Baixo talvez possa dizer se este sentimento é verdadeiro ou não é. Exatamente. Engenheiro, É só uma observação. com certeza. Ou seja, é só dizer que verdadeiramente independentes do que conseguiríamos ser, estamos a antes deles. Portanto, mais independentes do que somos hoje em dia. E verdadeiramente, até porque, como sabemos, os amigos escolhem, os vizinhos não conseguem escolher. José Carlos Mineiros, pegando um bocadinho no que o Eduardo acabou de dizer, e há bocado nas suas palavras falou na necessidade, por exemplo, para a regularização do Tejo da barragem de Alvite. Portanto, enfim, é uma polémica que a agricultura participa habitualmente enfrentando outro setor que acha que não deve haver mais barragens nenhumas. Mas a questão agora não é mais barragens. Já ouvimos a sua opinião. A questão da modernização e da conservação. Como sabe, tão bem como nós, há imensos primos de rega no país, espalhados pelo país inteiro, do século passado, 50, 60, 70 anos, e que precisam de ser modernizados e conservados. A questão é que força tem o setor, ou isso também é do interesse nacional, que os programas financeiros, PRRs, PNIs, quadro financeiro, aloquem verbas para isso. É que, de facto, há bocado foi falado do PRR e pouco lá está. Isso é verdadeiramente importante? É verdadeiramente também do interesse nacional? Ou o que é que opina sobre isso, engenheiro? Vamos ver. Muito obrigado. Eu há bocado não cumprimentei algumas pessoas, só porque estava a dizer que estou aqui com muito gosto com o Presidente do Colégio Nacional de Engenharia Agronómica, Gilberto Mouzinho, bem como da Delegação de Santarém, do Engenheiro João Carvalho e do nosso colega também agrónomo Miguel Pedrolino Caetano, que acompanham aqui muito a questão agrícola. Mas era para acrescentar o seguinte, vamos lá ver. Nós, obviamente que a questão dos regadios, eles estão abordados, quer no PRR, quer no PNI 2030. Eu acho que é pouco o que lá está. Acho que é pouco o que lá está, porque, na verdade, os regadios degradados e as infraestruturas degradadas atingem uma dimensão tal
que, obviamente, ou se arranja uma forma de financiamento, e essa forma de financiamento pode ser sempre de dois modos, voltamos sempre à mesma coisa. Ou é o Estado que paga, ou são os utilizadores que pagam. Eu não estou a ver, com estas conversas dos aumentos de custos de energia, combustíveis, falta de mão de obra, que a falta de mão de obra vai originar o aumento de custo da mão de obra, que haja margens de receita, permitam gerar lucros para fazer a manutenção. E, portanto, isso é um problema preocupante que nós temos aqui. Nós não podemos estar a falar em poupança em eficiência hídrica quando temos os canais a perder a água, quando temos as tubagens a perder a água. E, portanto, há aqui um mar de coisas a fazer, a montante. E realmente eu não sei encontrar a solução, que a solução não é fácil. Agora, isso obviamente que vai ter que resultar de um diálogo muito grande entre os agricultores e, obviamente, as entidades que gerem isto, nomeadamente as direções de agricultura regionais e nacionais, que têm uma palavra a dizer nisto. Eu, voltando à Espanha, porque nós somos um país de jusante e somos vítimas disso. Nós, quanto à quantidade de água, quanto à qualidade, a coisa está um bocado melhor, até porque cada vez vem menos, não se nota a má qualidade, mas já vai o tempo em que vinha má e vinha pouca ou muita. Nós não tínhamos ilusões, nós cada vez mais vamos ter uma situação de escassez nos caudais dos rios internacionais. Também acontece o mesmo nos nacionais. Só que nos nacionais nós podemos controlar as coisas. Nos internacionais, não. E, portanto, nós temos que começar a pensar como é que vamos resolver este problema, que é um problema nacional. Porque todos os países de jusante, não é só com Portugal que isto acontece. Já há países que têm conflitos armados por causa de situações destas. Esperemos que não cheguemos lá, até seria difícil. Mas é um problema muito grave, porque a tendência para a escassez e para o encarecimento do recurso é óbvio. E, portanto, nós temos que, efetivamente, olhar para isso. Havia aqui questões sobre a mesa, eu até tenho aqui cópias do PNI 2030 e do PRR, mas havia aqui outras questões sobre a mesa que eu acho que serão bons princípios. E esta questão da energia, obviamente que as comunidades energéticas podem ser uma solução. Tem um problema, porque uma comunidade energética funciona melhor se houver proximidade entre os utilizadores do que sendo à distância. Não estamos a falar de herdades ou de propriedades com muitos hectares, como é que depois se faz a comunidade energética? É muito mais complexo. Se for mais no micro, isso aí é possível. A questão, obviamente, de negociar com as companhias de eletricidade e ver como é que pode ser feito este balanço que estava aqui a falar, não sei, porque não é fácil negociar com essa gente, que eles também têm uma maneira de ver as coisas. As baterias que o Javier Amaral, que dá sempre umas aulas, eu gosto muito de ouvir, felizmente que o temos na Ordem, ele está sempre disponível para a Ordem e fala sobre estes assuntos, e sempre com uma paixão cada vez maior, mas mais do que a paixão é a atualidade. Ele está sempre na crista da onda e perfeitamente informado. As baterias podem ser uma solução. Não sei quanto é que custa uma bateria gigantesca hoje, não sei quanto tempo é que ela dura e não sei quanto é que custa depois estar a renová-la. E, portanto, há aqui realmente uma série de soluções tecnológicas, a própria medição das umidades do solo, das necessidades de água, etc. Há tanta novidade tecnológica que tem sido discutido pela CAP e por outras associações. E, portanto, nós temos realmente aqui uma mudança no paradigma e na forma de fazer agricultura. Agora, eu volto a dizer, é a mesma coisa. A agricultura é para gerar rendimentos, é para gerar produção, e, obviamente, que a agricultura tem que ser uma atividade equilibrada e sustentável, que hoje já não há essa casa. E quando eu falo em sustentabilidade, não é sustentabilidade ambiental só, é económica também, porque não há uma sem a outra. As pessoas que às vezes baralham as coisas, pensam quando se está a falar em sustentabilidade, para quem não ganha dinheiro não faz bem feitas as coisas. E, portanto, hoje há uma alteração de mentalidades. E, sobretudo, eu acho que
As questões que estavam aqui, que eram aqueles 7 items, eu acho que eram questões que dão para muito mais debates destes cada um. Agora, é um caminho, há um caminho novo, há um caminho que temos que começar a fazer. Temos, obviamente, no país quadros e temos pessoas que estão adequadas a dar resposta. Depois há os financiamentos e, obviamente, tem que haver as políticas governamentais. E aí também não posso deixar de estar de acordo com o que o engenheiro Mira Amaral diz, quando muitas vezes as questões da energia, o calendário de uma estratégia energética é muito mais marcado por um calendário ou por objetivos ambientais do que propriamente por uma estratégia energética em si. E vocês reparem, as indústrias deste país, grandes consumidores de energia, e estou a falar de vidreiras, estou a falar de cerâmicas, estou a falar de coisas destas, não sei se estão a ver o rombo que levarão se os preços dispararem em proporção. Apesar de uma grande parte deles serem autoprodutores, atenção já, porque essa gente também foi arrepiando algum caminho. Agora temos é que começar a fazer essas inversões. Muito obrigado. Vamos dar agora então, para finalizar aqui a oportunidade, 2 ou 3 perguntas da assistência. Do engenheiro João Coimbra. Bom dia, João Coimbra. Queria aproveitar o engenheiro Mira Amaral para nos explicar se é possível, diz-se que a concessão do Cabril, acima do Castelo Bode, vai acabar entre 2 ou 3 anos. Seria possível ela não voltar a ser concessionada só para a produção de energia elétrica e poder ajudar-nos a regularizar os caudais do rio para termos acesso à água nos anos agora que vamos ter pela frente de mais escassez, pelo menos aqui do Castelo Bode para baixo? Isso será possível? O que é que aconselha aos agricultores? Devemos manifestar? Vamos fazer uma pressão a quem vai concessionar agora os próximos 50 anos? Não seria uma oportunidade para nós ficarmos com essa água para a regularização dos caudais agrícolas? Não sei se quer responder já. Bom, eu devo dizer que não sei responder. Conheço o Cabril dos meus tempos de engenheiro da EDP, mas não sei responder se é possível fazer, no fundo, o aproveitamento de fins múltiplos, é aquilo que está a propor, não sei só a parte hidroelétrica. Em todo caso, devo dizer que eu acho que agora quando acabar a concessão, vão ter que fazer uma nova concessão, vão ter que abrir concurso. Depois desta bronca da venda da EDP, daquilo que tinha obtido sem concessão, as barragens, certamente não há nenhum governo que vá novamente dar à EDP sem concessão a extensão do domínio público hídrico, para depois a EDP vender no mercado. Aliás, é tal que fosse, devo dizer que houve aqui grande discussão sobre os impostos que a EDP pagava ou não pagava. Para mim, a questão básica nem está aí. A questão básica está que a EDP, num governo PSD, depois confirmado por um governo PS, for dada a extensão do domínio público hídrico naquelas barragens, em nome do interesse nacional, porque era o operador nacional, não foi dado através de um concurso de mercado. E depois a EDP foi autorizada a vender em mercado. Isso para mim não faz sentido. E já agora explicados, agora percebem bem porque é que a ENGIE pagou aquele balúrdio pelas barragens. Sabem porquê? Porque a ENGIE já antecipado que o CO2 ia disparar de preço e que as hidroelétricas iam conseguir meter no preço final da venda o custo de CO2, quando não incorrem. Portanto, é um negócio altamente lendário. Mas se o engenheiro não sei responder, talvez o engenheiro minerais que sabe mais disto que eu, da parte hídrica, possa responder, não sei responder se é possível a barragem passar a ser de fins múltiplos e não apenas hidroelétrica. Não sei responder. Engenheiro Carlos Minerais, quer dar aqui uma ajuda? Se é possível, é. Agora não sei se vai haver vontade para isso. A concessão acaba, o bem e o domínio hídrico retornam ao proprietário que é o Estado e, portanto, agora estamos a dizer uma coisa, também é capaz de ser uma história engraçada, porque o Cabril, para injetar água no Tejo, vai ter que largar a água que vai cair no Castelo de Bode e não estou a ver a EDP a abrir a torneira para deixar passar a água sem ser pelas turbinas. Isto vai voltar também a usufruir desse bem, mas é uma questão que acho que se deve pugnar por ela. Eu tenho acompanhado com muito interesse, aliás, porque se essa concessão acabar, aquele volume que está ali, que não é dispeciente, é importante, deveria ficar alocado
à manutenção de caudais no Tejo, que hoje, quem lá for, vê em condições que estamos. Não é? De maneira que acho que é de pugnar, é começar a estar muito atentos e, sobretudo, fazer manifestações de interesse económico e social em relação a esse assunto. Mais alguma pergunta? Ferreira Lima, Engenheiro Ferreira Lima. Engenheiro Minerais, na sua apresentação, disse que no Mondego não se pagava água. Eu, como diretor da associação, contrario isso, porque desde as câmaras até todos os agricultores, até dos vales secundários em que não há obra, toda a gente paga água. Desde 5, 6 anos para cá. Desde 5 E nós temos feito força no governo para o governo nos entregar a infraestrutura que é o canal, uma associação desde das indústrias até aos agricultores, às câmaras, e o governo não avança com isso para a frente. E hoje em dia, quem faz, por exemplo, se o canal rebenta, quem faz as obras são as indústrias papeleiras. Eu sei. No caso do canal, Cortocel, não é? Que está lá na ponta, só Porcel, há muitos anos que aquele canal estava em condições mantido por ela. Porque os outros não faziam lá investimentos, e nomeadamente a própria APA, ou até o INAC, quando eu estive no INAC, porque, repare, o INAC, aquela obra está inacabada. Como sabe, há ali uma série de afluentes, que é uma obra muito complexa, e há uma série de afluentes cujos diques também estão por acabar. E nem sei se algum dia serão acabados, mas isso é outra questão. Mas, na altura, a questão, e isto é recente, há 5 ou 6 anos, na verdade, a própria EDP, que é que tira para ali os milhões, sempre tirou, sempre se negou a participar no que é que fosse da gestão de jusante daquilo, quando alguns dos acidentes que lá houve eram causados por uma gestão menos adequada das curvas de exploração da barragem. E, portanto, eu acho que se ali no Mondego, e citei o Mondego, que é um bom exemplo, se fosse possível criar uma unidade de gestão envolvendo todos os interessados, e obviamente um dos interessados é o Estado, obviamente, não estou a pôr o Estado fora disto, aquilo podia ter um modelo bastante mais eficiente e bastante mais capaz de assegurar a manutenção, porque aquilo degrada-se tudo. Os diques normalmente rompem, não é por onde a água está maior, que às vezes são galgados e não acontece nada. Outras vezes é num ponto frágil, que já tinha lá uma fissura, uma fenda, e é por aí que os diques rompem quando há cheias. Depois há aquela questão do espelho d'água em Coimbra, e volta aí. O rio, ali, aquele espelho d'água, passava-se a pé, aquilo tinha 50 centímetros de água. Quer dizer o quê? Quando há uma cheia, e o grande afluente da margem direita, que é o Ceira, não está controlado, nem vai ser controlado. Obviamente que aqueles caudais não cabem numa coisa que tinha 5 metros de profundidade e passou a ter 50. E, portanto, depois dá origem àquelas cheias em Coimbra, que toda a gente depois refila, e nomeadamente o Sr. Presidente da Câmara de lá, contei até também com ele, mas aproveita logo para dizer que a culpa também é do Estado, e porque não houve. E porquê? Porque no meio disto tudo, com a crise da reconstrução, os areieiros também se desinteressaram de tirar a areia, e houve aqui uma série de coincidências. Mas eu, quando estava a falar, que eu sou crítico em relação às coisas, e sou crítico em relação a outras. Ainda ontem recebi lá na Ordem é obrigada a participar, e recebemos um pedido do Ministério Público para nomearmos um engenheiro agrónomo e um engenheiro do ambiente por causa de uma cultura intensiva. Começa a haver muita queixa ao Ministério Público das culturas intensivas e, neste caso, até da amendoeira na zona de Castelo Branco. Não sei onde é que ela é, mas a dos abacates no Algarve e coisas do género, há muita coisa dessas. Já anteriormente havia da subexploração dos aquíferos e da intrusão da cunha salina e de degradação, só que isto hoje começa a chegar ao Ministério Público, essas coisas. Também é um fenómeno novo, porque as questões da atuação de cidadania começaram a ter uma outra força e mais eco em tudo que é mediático. E, portanto, eu acho que cada vez mais necessitamos de modelos de gestão sólidos
que envolvam os interessados, para que possam ser os próprios interessados a ditar um pouco aquilo que, no fundo, é o terreno onde vivem e aquilo de que eles dependem. Mas, sobretudo, há uma coisa que eu quero dizer aqui, é que a agricultura não pode morrer, nem pode sucumbir em Portugal. A agricultura tem que continuar em Portugal. E, neste momento, a agricultura está sob forte ataque por mil e uma razões. Desde as estufas do Admira, desde os abacates do Algarve, desde isto e desde aquilo. E tudo isto faz parte de uma campanha que está no sentido. Pode haver exageros, pode haver erros, mas com certeza também há coisas boas e toda a fileira depois da agricultura e do setor agroalimentar, que foi dos que mais evoluiu na economia nos últimos anos, e nós somos grandes exportadores, isso não pode ser desconsiderado na nossa economia. E, portanto, é para esta atenção e para esta importância cada vez mais acrescida que, efetivamente, nós temos que nos juntar todos e falar todos em conjunto. Agora, volto a dizer, sem energia e sem água, não há, isso faz parte deste pacote todo. Muito obrigado. Bom, um cumprimento especial aos nossos oradores. Agradeço imenso terem vindo, terem aceito o convite. Acho que enriqueceram imenso esta conferência. Então, Sr. Diretor-Geral, uma pergunta rápida, só temos mesmo que fechar. Com certeza. Deixem-me cumprimentar todos os oradores, e é uma consideração que vem na sequência do que estava aqui a referir o Sr. Presidente da Ordem dos Engenheiros. Eu olho para o título, já não está ali, mas eu vou-lhe chamar outra coisa. É evidente nesse sistema, energia e água, estas duas componentes são as importantes. Mas do ponto de vista de setor primário, do ponto de vista de produção de alimentos, nós temos um sistema solo, água ou energia, planta, que produz um bem. E o que nós queremos aqui, nesse sistema, e dois deles foram aqui abordados, é que o sistema seja eficiente em cada uma destas componentes. E a complementaridade da eficiência está num produto final, que é 1 grama de grão de milho, 1 quilo de grão de milho, 1 quilo de grão de arroz, 1 quilo de tomate. E se caminharmos no tempo, e aquilo foi referido pelo Sr. Presidente da FENARREG, nós temos evoluído bastante naquilo que é a capacidade de produzir 1 quilo de um produto e no consumo que fazemos dos fatores de produção, incluindo a água. A questão aqui é que temos que continuar a trabalhar e temos que demonstrar que não é por ter amendoeiras ou olival ou outra cultura qualquer permanente, quanto é que eu gasto cada um destes fatores, e no caso da água, quanto é que eu gasto para produzir 1 quilo de amêndoas ou 1 quilo de azeitonas. E isto é que eu tenho que demonstrar que, eventualmente, um sistema destes que eu disse, que é solo, água, energia e planta, porque a planta também melhorou muito do ponto de vista de morfologia e fisiologia, quanto é que eu gasto para produzir o produto final. Provavelmente até gasto menos, e o sistema é muito mais eficiente, é evidente que tem que trabalhar para o tornar eficiente, num sistema em que não tem água. Tão simples como isto. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Diretor Regional. Portanto, vamos então encerrar. Mais uma vez agradecer imenso a forma como enriqueceram o nosso debate e que aceitaram o nosso convite. E agora pedia ao Sr. Diretor-Geral que cumprimento para encerrar a sessão. Muito obrigado. Cumprimentar todos os presentes, cumprimentar em particular os seus oradores pela excelência das suas intervenções, agradecer o convite em nome do Sr. Secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, felicitar a FENARREG e o COTR pela oportunidade da escolha do tema da energia e da água face aos encargos económicos e de natureza ambiental cruciais na agricultura regada. E, de facto, a energia merece atenção central no regadio, porque, como vários já disseram aqui hoje, ela representa até 2/3 dos custos da rega. Se nos posicionarmos no cenário atual, o tema da água nos tempos atuais assume cada vez um papel mais crucial. Urge continuar a promover uma utilização mais eficiente. De facto, sem perdas, sem desperdícios, com infraestruturas e equipamentos preparados para uma utilização eficiente. Importa continuar a apoiar e a incorporar inovação e conhecimento neste binómio água-energia, potenciando quer eficiência hídrica, quer eficiência energética. Continuar o trabalho
da melhoria da eficiência hídrica com a introdução de métodos de rega eficientes, caso a caso, realidade a realidade. Se falarmos em desafios e se falarmos em curto prazo, de facto, o regadio do século XXI impõe-nos o uso racional da água. Menores volumes, menor fatura energética. Utilizar energia renovável. Ganhos na sustentabilidade económica, redução e incorporação de custos, ganhos na sustentabilidade ambiental, redução da emissão de carbono e aumento das disponibilidades hídricas nos ecossistemas. Importa também continuar a atenuar a magnitude das alterações climáticas. Temos cada vez que estar mais preparados para eventos de escassez hídrica mais frequentes e de maior severidade. E, simultaneamente, promover o combate ao despovoamento e à desertificação em zonas tão sensíveis como algumas que temos no nosso território continental. Mas, de facto, a mudança já está em curso e reflete-se nos volumes de água utilizados na rega. Entre 2002 e 2016, podemos verificar que ocorreu uma redução de cerca de 48% dos consumos de água na rega. Entre 2009 e 2016, aumentamos a utilização de sistemas de rega mais eficientes no uso da água, aumentando de 34% para 44% a superfície com rega localizada e reduzindo a área de rega por gravidade de 32% para 25%. Para além das mini-hídricas existentes, importa continuar a progredir nesta mudança ao nível dos nossos regadios coletivos públicos, para que sejam encontradas fontes alternativas para a produção de eletricidade, requerida pelas estações elevatórias, pressurizam água para a rega utilizada pelos métodos sob pressão. A energia renovável, como a fotovoltaica, apresenta-se como um bom caminho a percorrer. Bons níveis de insolação e de radiação solar, custos de investimento relativamente baixos. Além do mais, existem com frequência nos regadios coletivos áreas que podem ser utilizadas para a instalação de painéis fotovoltaicos, como as albufeiras que os constituem, na maioria dos casos, a origem de água deste tipo de regadios. A título de exemplo, partilhar convosco as conclusões do relatório da EDIA num observatório há 3 anos, em que de facto se conclui que a produção fotovoltaica permite compensar os consumos de energia elétrica no regadio do Alqueva. Para além da intervenção ao nível dos regadios coletivos públicos, importa continuar a transição também ao nível dos regadios individuais, que recorrem a motores a diesel nas suas estações de bombagem, com os problemas daí decorrentes. Ao nível do nosso Ministério e ao nível da nossa intervenção pública e de política, de facto, há uma continuação ao nível da política da eficiência, acompanhada em apoios financeiros com vista à poupança da água. Priorizamos a utilização da energia gravítica e da energia de origem não fóssil, renovável, visando a melhoria da eficiência hídrica e energética. Se nos posicionarmos ao nível da fonte de financiamento PDR, verificamos que, ao nível dos apoios ao desenvolvimento do regadio eficiente, já comprometemos 116% da verba disponível, num total de 237 milhões de euros. Se nos posicionarmos ao nível da tipologia da melhoria da eficiência dos regadios já existentes, verificamos uma taxa de compromisso de 119%, com uma alocação de 385 milhões de euros. Não sou menos importante a ajuda agroambiental ao nível do uso eficiente da água, com uma taxa de compromisso de 100% e com uma alocação de 54 milhões de euros. Claramente reconhecendo a importância da figura do regante eficiente. Se nos posicionarmos ao nível de outra fonte de financiamento, como o Programa Nacional de Regadios, verificar a importância dos 560 milhões de euros para a promoção dos novos regadios, associados a infraestruturas de transporte e distribuição, com a utilização de métodos de rega eficientes, visando a sustentabilidade do solo, da água e a eficiência energética.
Ao nível do nosso Programa Nacional de Investimentos, mais conhecido por PMNI, a importância da alocação dos 750 milhões de euros para a revitalização do regadio existente, quer por via da reabilitação e modernização das infraestruturas hidráulicas, quer por via do aumento da área regada. Importa aqui partilhar convosco o estudo que está em fase de conclusão e que se pretende divulgar até ao final do ano, liderado e a pedido da Sra. Ministra pela EDIA, em que, de facto, pretendemos ter uma visão de longo prazo 2030, em que as prioridades do Ministério, efetivamente, vão ficar plasmadas nas conclusões deste estudo, que até final do ano será divulgado. Mas também, no curto prazo, temos o PRR e sabemos que, de facto, ao nível da eficiência hídrica do Algarve, temos 17 milhões reservados para o aumento da eficiência. Não sou menos importante, o PEPAC está a ser delineado para o período 21-27. Importa ponderar nesta fase e claramente apoiar os investimentos para a obtenção de energia de origem renovável e menos onerosa. Importa avaliar e considerar elegível as medidas associadas ao regadio público na construção de centrais fotovoltaicas, quer para novos regadios, quer para regadios existentes. E, através desta importante fonte de financiamento, criar as condições para se atingir o regadio sustentável e cumprir as metas assumidas por Portugal, quer por via da pegada de carbono, quer para contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Em conclusão, as estratégias elencadas atentam aos aspectos económicos, sociais e ambientais e permitem um desenvolvimento equilibrado do território, tornando-o menos vulnerável às ameaças climáticas, sociais e económicas. Obrigado.